Nós estamos aqui no escritório Castanheira Advogados para falar sobre uma ferramenta do Registro de Títulos e Documentos, a notificação extrajudicial, que é muito utilizada pelo próprio escritório e talvez não seja de conhecimento de muitos advogados, de muitas pessoas sobre o poder desta ferramenta. Então, vamos conversar com o Dr. Manuel Pedro sobre a utilização desta ferramenta. Olá, doutora Joana, que bom que a gente possa falar sobre uma ferramenta tão importante que para mim é uma evolução e uma maneira de se fazer de forma rápida e também de forma bem mais econômica, tanto para os clientes como para o próprio escritório. Então, as ferramentas que os sistemas delegados, que são os cartórios de registro, os tabelionatos, né, nos fornecem, são ferramentas extremamente importantes e que eu acho que tendem a ajudar e a acelerar o processo judicial de forma muito, muito interessante. Como eu estava falando, é uma importante ferramenta que pode prevenir litígios. Com a utilização de algumas notificações extrajudiciais, você teve êxito, o doutor teve êxito antes de ter que mover a ação judicial? Sim, há situações que são utilizáveis e que nós estaríamos, digamos assim, conversando sobre. Se tratam então dessas notificações extrajudiciais. O cartório, né, como a gente chama comumente o cartório, Isso, cartório. Né, os cartórios eles se dividem em registros notariais, então muitas vezes a gente chama todo mundo de tabelião e não é, são registradores, tabeliães, né, mas enfim, o serviço cartorial que o Tribunal de Justiça delega às comarcas, ele pode fazer notificações extrajudiciais. Essas notificações, e vejam, o extrajudicial, ele às vezes pode dar um caráter de que ele não tem uma força tão grande ou não teria uma seriedade a ponto de combater o judicial. Pelo contrário, as provas produzidas no extrajudicial são extremamente importantes ou para encerrar um litígio, né, uma briga antes de se ingressar no processo judicial, ou fazer provas para que durante esse processo judicial a gente consiga levar situações que estão ocorrendo, né, com fé pública. O que é isso? Os cartórios, e vamos tratar assim os cartórios, eles têm fé pública diante a produção probatória. Então, essa notificação feita através do cartório, ela é uma prova consolidada e que é indubitável, ela não tem dúvidas para o juiz que futuramente for julgar um processo de que aquele ato aconteceu. E aqui no escritório nós temos tido muito êxito com essas notificações extrajudiciais. Por quê? Porque previne muitas vezes daqueles litigantes, daquelas pessoas que estão tendo um conflito, de chegar a levar a um processo judicial, um processo que é moroso, que é delicado, que depende de provas e que muitas vezes, com a abertura da possibilidade da notificação, já partem para um acordo, para uma resolução dos problemas antes mesmo desses problemas gerarem maiores consequências. E aproveitando o ensejo na tua fala sobre a fé pública do registrador, já tivemos casos em que a simples notificação do notificado já faz com que ele, notificado, busque compor realmente essa questão. Se ele está inadimplente, já vai buscar um auxílio jurídico, talvez, para tentar resolver. E
tem um detalhe muito importante, Manuel Pedro, que eu observo, às vezes o notificado, ele se nega a assinar, mas não tem problema algum, porque utilizando a fé pública do registrador, é uma maneira da pessoa, mesmo que se negue, ficar ciente de que houve a ida até o notificado e foi dado ciência da situação. E aí cabe ao notificado tomar as medidas cabíveis. E 90%, pelo que eu observo, e em conversa com o próprio notificante, as questões se resolvem. Então, é uma maneira muito ágil, muito econômica de buscar uma composição, buscar uma solução extrajudicial. Não depender do ajuizamento de uma ação que vai ser muito mais morosa, que vai demandar custos, desgaste emocional. E assim, é uma ferramenta que vem a auxiliar os advogados, os operadores do direito no seu dia a dia. E a própria comunidade, porque muitas vezes uma notificação judicial ela sequer depende de um advogado. E duas situações são bem visíveis. Primeiro, a pessoa que recebe uma notificação extrajudicial, ela abre uma porta importante de buscar ajuda, de buscar apoio jurídico. Então, essa pessoa que recebe, e esse é um conselho que eu sempre trago, de que uma pessoa que receba uma notificação judicial, de que ela busque apoio no seu advogado de confiança ou na Defensoria Pública do Estado, porque isso é importante, é um documento que ele registra o início de um ato extrajudicial, mas também pré-processual. E uma outra situação bem importante, como tu bem falaste, Joana, é de que essas situações da fé pública, elas nos permitem fazer com que a pessoa do notificado, que muitas vezes recebe aquilo até como um desaforo, como um atrito, como um início, né, de um litígio, mas ele recebe aquilo ali que é uma pessoa que tem um direito. Então ela se acha no direito de notificar e ela pode iniciar, a partir dali poderia já ter iniciado um processo, mas ela inicia uma abertura de portas, uma maneira de dizer, olha, eu estou aqui disposta a receber uma contraproposta, vamos começar a compor, a fazer um acordo. E essa pessoa notificada, a notificante, a pessoa que manda a notificação, ela tem uma certeza de que o cartório, quando ele chega até o notificado e ele entrega esta notificação, se a pessoa, por exemplo, negar-se a assinar, vai constar ali a assinatura do registrador, do tabelião, negou-se a assinar, né? E isso tem a mesma validade de como se a pessoa tivesse assinado. Então, ela foi entregue. A fé pública permite dizer que aquela notificação foi entregue à pessoa e, portanto, os atos, né, pré-judiciais, mas totalmente jurídicos, já têm os seus efeitos iniciados nesse momento. Exato. E já constitui a prova da inadimplência num determinado contrato, numa determinada obrigação a ser cumprida. Então, faz um chamamento daquela pessoa que tem que cumprir com a obrigação e não está fazendo. Então, é um meio de prova para fins de instruir ou não um processo judicial. E é muito importante a gente ressalvar essa abertura de portas para fins de trazer uma composição amigável. Não queremos entrar com ação judicial. O objetivo não é a ação judicial. O objetivo é buscar o cumprimento daquela obrigação que está inadimplida, que não foi cumprida. Então, nesse ponto, eu observo como registradora a importância desta ferramenta. E como disse, às vezes as pessoas não utilizam por ter desconhecimento, por não saber desta ferramenta mesmo. E dessa possibilidade.
Uma outra situação que eu acho importante ressaltar é que esta possibilidade da notificação, ou mesmo de outros serviços que, digamos que os serviços delegados nos disponibilizam, seja enquanto profissionais ou enquanto cidadãos, é de poder chegar no balcão do cartório, né, e ser atendido com rapidez, com celeridade, com custo muito inferior muitas vezes a contratações de serviços, pagamento de custas judiciais, para uma resolução quase que imediata. Exato. E isso também apoia, de certa forma, o judiciário, que não vai ter um processo a mais para inflar já as comarcas que a gente tem aí, realidades de varas judiciais com 7, 8, 10, 15 mil processos. Então, pode-se ter uma certeza de que no serviço cartorial nós temos uma celeridade muito grande. Uma notificação que se ingresse, por exemplo, hoje no cartório, nós vamos ter aí um período de no máximo 3, 5 dias para que essa pessoa seja notificada e tenha um prazo já discriminado na própria notificação, que pode ser ali de 3, de 5, de 7 dias, à vontade, né, da pessoa. Então ela pode ter uma resposta em 15 dias no máximo, vamos botar assim, um retorno de se a outra parte quer ou não partir para um acordo. Então, dependendo de uma composição, em 15 dias tu resolve. Se tu judicializar essa demanda, nós teríamos que, só para que o cartório expeça algo, para que o oficial de justiça mande a intimação, ou para que os correios levem a intimação, teria esse prazo. Então, lá para começar o processo, nós levaríamos 15 dias. Aqui, nós podemos resolver em 15 dias. Exato. Então, é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento em face da facilidade, da menor onerosidade e objetivo resolvido, né? A questão solucionada. Exato, é o que a gente sempre acaba resguardando no direito, é que ele tenha um destino, para que ele tenha um objetivo. E com as notificações, com o uso das ferramentas, hoje com a possibilidade de inventários extrajudiciais, de tantas outras ferramentas mesmo que o serviço delegado nos disponibiliza, poder ter um objetivo, chegar até como um princípio de economia política, né? Chegar a um objetivo seguro, firme, resolvido, com o mais proveitoso efeito, mas com benefícios da celeridade, da agilidade e também do custo né, mais em conta, mais bem menor do que um processo judicial que demandaria tempo e dispensa de honorários, custas judiciais. Exato. Mas nós queremos agradecer a participação do Dr. Manuel Pedro Castanheira, dando as suas experiências, nos colocando aqui, falando sobre a importância, a utilização, por que utilizam. Então, nós ficamos muito gratos pela participação do Dr. Manuel Pedro nesse nosso vídeo aqui. Eu é que fico contente em poder, primeiro, dar o meu depoimento acerca da utilização da notificação extrajudicial, especificamente do cartório da doutora Joana, onde a gente tem um atendimento sempre muito exemplar, muito acima, né, da média, mas a gente tem um atendimento quase que personalizado no cartório. Deixar aqui essa dica
para os operadores do direito de utilizarem-se mais dessa ferramenta importante que os cartórios têm nos disponibilizado e agradecer a possibilidade da gente estar aqui fazendo esse bate-papo com a doutora Joana e de poder levar, inclusive aos cidadãos, a possibilidade de resolver os seus problemas judiciais de forma sempre mais célere, mais econômico e deixando uma situação que eu acho que a gente sempre deve, como advogado, deixar sempre além do serviço cartorial, que está aí à disposição de todos, né, para as atividades jurídicas que tiverem necessidade, de sempre que tiverem uma dúvida, consultarem o seu advogado, devidamente credenciado na Ordem dos Advogados do Brasil e também, acima de tudo, as pessoas que têm alguma dificuldade financeira que procurem, então, a Defensoria Pública do Estado, que está sempre muito disposta e muito ávida a esclarecer essas demandas que o cidadão brasileiro possa ter.